Bom, a gente viu que o Update Manager pode ser usado para atualizar desde o ambiente virtualizado, né, desde os componentes do, da solução da VM, né, hosts, máquinas virtuais, memory tools, hardware virtual, drivers, etc. Até também o sistema operacional das máquinas virtuais e os aplicativos. Eu confesso que nessa atualização de aplicativos e do sistema operacional a gente não se sentiu seguro e confortável para utilizar o Update Manager para isso. A gente preferiu utilizar versões, digamos assim, as soluções nativas de cada plataforma. Então, o gerenciador de pacotes das distribuições Linux e o WSUS no caso do Windows. A gente manteve a utilização dessas soluções para a atualização do ambiente. Mas o restante todo é atualizado através do Update Manager, que é uma ferramenta que funciona muito bem, é bastante confiável. E a gente já utilizou várias vezes para atualizar, por exemplo, a versão, né, dos hypervisors desde a versão 3.5 e sem grandes dificuldades, né? Ele é simples de usar, ele já traz opções pré-configuradas bem fáceis de usar e que refletem a maioria das situações, as configurações desejadas realmente, e funcionam de forma bastante confiável. Então, somente uma vez assim, que eu me lembre que eu tive um host que não atualizou de jeito nenhum através do Update Manager. Eu tive que realmente utilizar o CD e fazer a instalação da versão nova do Hypervisor a partir do zero e depois refazer as configurações do Hypervisor. Então aí eu tive um pouco mais de trabalho, não consegui utilizar o Update Manager nesse caso, mas foi a única vez, né, ao longo aí de mais de 5 anos, utilizando esse componente para fazer atualizações de versões, patches, VM Tools, hardware virtual, etc. O VMsafe é uma API de segurança que a VMware oferece, né, fornece principalmente para os fornecedores de soluções de segurança. Né? Então a ideia aqui é que você possa ter uma solução de segurança que atua no nível do hypervisor. Então essa solução ela tanto pode proteger, né, o hypervisor como ela pode, né, e geralmente é mais usado para isso, para que você ofereça uma solução de segurança para ambientes virtualizados que não demande a instalação de componentes dentro de cada máquina virtual. Ou seja, é como se eu tivesse um antivírus que atua ao nível do hypervisor. Eu não preciso instalar um antivírus em cada máquina virtual. Através do VMsafe, o meu antivírus ele pode inspecionar o tráfego da máquina virtual, pode inspecionar o disco, pode inspecionar a memória. E com isso você tem um outro nível de segurança, porque você não está sujeito, digamos assim, às limitações do sistema operacional da máquina virtual. Que ele pode, por exemplo, a gente sabe que a primeira coisa que um vírus faz quando ele entra numa máquina é criar todo tipo de artifício para que o antivírus pare de funcionar. Né? Então você não vai precisar lidar com esse tipo de coisa, porque qualquer coisa que o vírus, né, o código malicioso fizer na máquina virtual vai estar dentro do ambiente da máquina virtual. E se a solução de segurança ela atua fora do ambiente da máquina virtual, né, ela atua ao nível do hypervisor, obviamente que você fica livre, né, ou seja, você tem um ganho porque você não está mais sujeito a essa interferência daquele código malicioso que estaria no mesmo ambiente da solução de segurança. Né, os dois ali brigando dentro da máquina virtual. Agora você tem uma solução de segurança que está fora da máquina virtual e que vai ter, consequentemente, mais condição de proteger essa máquina virtual. Agora, é claro que existem situações onde você precisa de um componente de segurança instalado dentro da máquina virtual, então o VMsafe pode não ser adequado para todos os cenários, para todas as situações, mas sem dúvida é um recurso extremamente interessante e que já é usado por vários fornecedores aí de soluções de segurança para ambientes virtualizados. O VShield Zones é uma espécie de firewall que você pode utilizar dentro do seu ambiente virtualizado. Isso também é interessante porque na medida em que a gente virtualiza, né, cada vez mais, os ambientes são cada vez mais virtualizados. No local que eu trabalho, por exemplo, o ambiente é 100% virtualizado. Então você acaba tendo a necessidade de reproduzir dentro do ambiente virtualizado o que você tem no ambiente físico,
do ponto de vista de arquitetura de segurança, por exemplo. Então, você pode ter situações do tipo, eu tenho máquinas que são da DMZ e máquinas que são da rede local, mas elas estão rodando no mesmo host. Você pode ter uma situação desse tipo. Por quê? Porque hoje o hardware é cada vez mais barato, cada vez mais poderoso, então nada impede da empresa comprar um servidor com 10 placas de rede, um servidor com 64, 128 GB, 256 GB até de memória, e que vai permitir você rodar ali 10, 20, 30, 40, 50 máquinas virtuais naquele único servidor. Então a chance de você ter no meio dessas 50 máquinas virtuais, algumas que são da rede interna local e outras que são da rede externa, da rede DMZ, visíveis através da internet, a chance aumenta muito. Então surge a necessidade de você reproduzir dentro desse ambiente virtualizado, mesmo que seja um único host, você tem que ter condições de reproduzir um cenário de um ambiente de rede devidamente segmentado com os devidos níveis de proteção e o devido nível de controle, né? Controle de acesso a portas, controle de comunicação, controle de tráfego, etc. E tal. Então o VShield Zones ele é um mecanismo de firewall, é um appliance que você faz a implantação, o deploy dentro do ambiente da VM, e ele vai te fornecer esses recursos de segurança, controlando a comunicação entre as máquinas virtuais, independente de onde elas estejam localizadas, né? Independentemente se uma máquina está rodando no host A ou está no host B, ou se as duas máquinas estão rodando no host A. Isso é cada vez mais importante e útil. O Site Recovery Manager é a ferramenta, né, da suíte VMware que fornece recursos para você implementar o chamado Site Backup, né? Então ele oferece recursos de replicação remota para que você tenha um site backup, de forma que quando, né, se acontecer um desastre na sua instalação principal, você tenha como ativar um site remoto, um site backup de forma rápida, eficiente e colocar a empresa de volta em operação de forma rápida. Então o Site Recovery Manager atende a essa necessidade. O Virtual Desktop Manager é a solução de virtualização de desktops, né? Essa solução não é o foco desse treinamento, mas de qualquer forma vale a pena a gente citar, né? Então a VMware tem soluções nessa área também, e a ideia nesse caso é que você tenha o desktop virtualizado, armazenado, né, em dispositivos de armazenamento dedicados, e esse desktop ele é, digamos assim, entregue, distribuído para o cliente no momento em que o cliente precisa, de forma transparente, rápida, eficiente. E toda a parte de armazenamento de perfil, de configurações do ambiente do usuário, ela é controlada através dessa solução de virtualização. Então, é uma solução também que tem muita gente usando aí. O VAPP já é um recurso mais específico, né? É na verdade uma funcionalidade que está disponível através do vCenter e que permite que você basicamente agrupe máquinas virtuais dentro de um certo contexto. Então a ideia de você criar um VAPP é você agrupar máquinas virtuais que têm uma relação forte entre si. Então como a gente vê no exemplo aqui, eu agrupei duas máquinas que são servidores de aplicação e uma máquina que é um banco de dados. Por quê? Porque muito provavelmente essas máquinas virtuais fazem acesso, essas aplicações que estão rodando aqui nessas máquinas virtuais fazem acesso a esse banco de dados. E, consequentemente, faz sentido, digamos assim, gerenciar essas máquinas virtuais de uma forma única. Ou seja, gerenciar essas máquinas virtuais como se elas fossem uma coisa só. Aqui eu posso ter, por exemplo, um cluster de servidor de aplicação e aqui o banco de dados acessado por essas aplicações. A vantagem de você usar o VAPP é que as atividades de gerenciamento elas ficam simplificadas na medida em que você consegue gerenciar esse conjunto aqui como se fosse uma única máquina virtual. Então eu consigo ligar, desligar, reiniciar e definir algumas regras aqui de controle de recursos e de gerenciamento que vão facilitar o meu trabalho. Então o VAPP é um recurso bastante simples até de usar, que permite fazer esse agrupamento e que simplifica, especialmente se você tem um ambiente de teste, por exemplo, que você quer exportar ou importar depois. Você pode gerar um arquivo OVF desse conjunto todo. Isso também é útil para testes. O vCloud é a visão da VMware para ambiente de computação em nuvem. Então a VMware tem parcerias com empresas que fornecem, seja no ambiente de nuvem pública, ou
de forma privada, através da própria suíte, vCloud Suite, você implementar a sua nuvem privada e ter a possibilidade de estender essa nuvem privada através dos parceiros da VMware que oferecem nuvens públicas compatíveis, né, com a suíte vSphere. Então o vCloud permite que você tenha essa possibilidade de expansão da capacidade de recursos aqui do seu ambiente através de parceiros, através de provedores aí na nuvem. O Converter é um outro software específico também que é muito útil. O Converter é um software que inclusive é gratuito, né? Basta você entrar no site da VMware, fazer um cadastro rápido, informar seu e-mail lá, cadastrar uma senha, e você já tem acesso aos produtos gratuitos automaticamente. E entre esses produtos está lá o Converter. O Converter ele é muito útil porque ele faz o chamado P2V. Ele faz o Physical to Virtual. Então ele é um software que permite você pegar as máquinas que você tem ainda físicas no ambiente e trazer para o ambiente virtualizado, transformar em máquinas virtuais. A parte mais interessante do Converter é que ele tanto faz o P2V, ou seja, Physical to Virtual, como ele faz também o V2V, o Virtual to Virtual. E ele faz as duas coisas com um detalhe que eu acho fundamental, que é a possibilidade de fazer isso a quente, ou seja, com a máquina ligada. Então, mesmo que você tenha uma máquina crítica que você não pode desligar em momento nenhum, você pode usar o Converter para transformar essa máquina crítica numa máquina virtual. Eu já fiz isso, funciona e é um recurso bastante útil, principalmente quando você não tem o seu ambiente ainda 100% virtualizado. Então aqui você tem as opções de origem, né? Então, ou seja, ele permite que você pegue uma máquina física, acesse ela online, a quente, ele se conecta nessa máquina remotamente, inclusive, né? Instala um agentezinho na hora. Esse agente vai então coletar as características dessa máquina física para criar uma máquina virtual dentro do ambiente aqui que você quiser, equivalente a essa máquina física. E depois que ele criar essa configuração dessa máquina virtual, ele começa a fazer a transferência dos dados. Então ele vai copiando os dados do disco dessa máquina física e criando aqui o disco virtual equivalente para que você tenha então essa máquina física transformada numa máquina virtual dentro do seu ambiente. É muito legal. Além de suportar a máquina física, né, o acesso direto, remoto e com a máquina ligada, ele também suporta N formatos. Ele suporta vários formatos de máquinas virtuais, inclusive da concorrência, e ele então consegue importar essas máquinas virtuais que estão em outro formato para dentro do ambiente da VMware. E ele suporta também imagens de disco, né? Por exemplo, imagens do Ghost, imagens do Acronis True Image, algumas outras ferramentas desse tipo. Ele consegue entender e capturar os dados que estão lá armazenados nessas imagens e trazer para cá. Então, se você utiliza alguma ferramenta de imagem de máquinas, né, para fazer instalação automatizada, né, do parque de máquinas e tal, para acelerar esse processo de entrega de equipamentos para os usuários, por exemplo, você pode usar essas imagens para criar máquinas virtuais que vão ser réplicas idênticas da máquina que o seu usuário utiliza. Ou você pode também, imagine, por exemplo, que uma máquina física lá você não conseguiu fazer a migração por algum problema, você não conseguiu pegar essa máquina física e transformar na máquina virtual. Você pega e gera uma imagem dela com uma ferramenta suportada e depois pega essa imagem e aponta para o Converter. E o Converter vai pegar essa imagem e vai transformar na máquina virtual. Então, ou seja, isso te dá uma flexibilidade muito grande. Inclusive, isso é útil também até quando você tem migração de ambiente. Por exemplo, eu lembro que quando o VMware migrou do 3.5 para o 4, foi uma mudança muito grande. Então, em alguns casos, você não conseguia
As máquinas virtuais tinham alguns problemas de compatibilidade, porque a mudança das configurações foi muito grande. Então o que a gente fez? A gente usou para alguns casos o converter para pegar aqui uma máquina virtual que estava numa versão antiga do VM e trazer para uma versão nova do VM. E funcionou bem. Também é uma outra alternativa. E eventualmente, se você tem, por exemplo, você não tem a switch para esse fio, você só tem hosts isolados, você pode usar o converter para migrar uma máquina que está num host para outro. Ou até mesmo para fazer backup. Não é recomendado, claro, né? A ferramenta não foi feita para isso, mas é uma curiosidade interessante. Você pode ter um SXI, por exemplo, imagine que você tem dois SXI, dois servidores com dois hosts com o SXI instalado, cada um deles com N máquinas virtuais. Então você pode chegar no horário fora do expediente, desliga as máquinas virtuais, vai lá com o converter, conecta nessas máquinas virtuais e traz lá para cá, de um host para o outro, tá? E vice-versa. E aí você consegue manter nos dois hosts cópias de todas as máquinas virtuais do ambiente. Para caso você tenha um problema, você conseguir recuperar. Se um host desse falhar, você tem uma cópia da outra máquina virtual. Enfim, sei lá. Você pode imaginar aí algumas possibilidades, algumas utilidades para o uso da ferramenta. O fato é que é uma ferramenta muito poderosa, muito flexível, né, e bem robusta mesmo. Inclusive, um último detalhe que vale a pena a gente reforçar, a gente destacar, é que ela trabalha ela é capaz de fazer várias operações simultaneamente, ou seja, você pode disparar a migração de uma máquina, depois disparar imediatamente a migração de outra, tudo depende da capacidade do seu ambiente, da capacidade de rede, da capacidade de processamento, dos recursos que você tiver a seu dispor no ambiente para essa migração. Então, eu já fiz 3, 4, 5 migrações simultâneas, claro, de máquinas pequenas e com tranquilidade. Né? Na época que a gente estava fazendo a virtualização dos servidores físicos, né, há vários anos atrás, a gente usou muito o Converter e é impressionante como a ferramenta é robusta. Né? A gente deixava migrando 4, 5 máquinas de um dia para o outro e, na maioria das vezes, no outro dia o sucesso era completo. Né? Eventualmente dava um erro, claro, não perfeito, mas no geral ele funcionava muito bem, era bastante eficiente. Então é uma ferramenta que é altamente recomendada. Uma característica interessante do VM, da solução, da switch, é o suporte a sistemas operacionais, os sistemas operacionais mais escuros, digamos assim, que você possa imaginar, estão lá suportados. Né? E a VMware costuma brincar, né, e dizer que ela suporta mais versões do Windows que a própria Microsoft. Né? Então você imagina você conseguir rodar no ambiente da VMware no Windows 3.1, Windows 95, 98. Você não consegue rodar essas versões de Windows no Hyper-V, por exemplo. Mas claro, isso aqui não, esse treinamento, como eu disse, que a gente vai falar aqui, não é, a gente está falando de um produto específico porque é o produto que a gente conhece mais, que a gente tem contato, mas não, isso aqui não é propaganda. Então isso aqui é só uma curiosidade mesmo, só para aguçar a rivalidade, mas é óbvio que ninguém vai comprar um software de virtualização somente por isso. Não faz muito sentido. Apesar de você ter, né, empresas que ainda precisam utilizar, por diversas razões, versões legadas de sistemas, versões bem ultrapassadas de alguns sistemas operacionais, por conta de aplicações, né, que são muito antigas e tal, que não foram atualizadas. Então, nesse cenário, isso aqui pode fazer alguma diferença. Mas certamente não vai ser o único fator considerado na escolha de uma solução. E a concorrência da VMware é cada vez mais acirrada, como a gente falou nas primeiras aulas. Aí. Bom, alguns recursos mais recentes, né, que a VMware desenvolveu e enfim, disponibilizou aí na sua solução, alguns dos que chamam mais atenção a gente vai tratar aqui também, e um deles é o Storage DRS. O Storage DRS é
o equivalente, né, do DRS que a gente já falou lá para CPU e memória, só que agora para dispositivo de armazenamento. Então, qual é a ideia? Da mesma forma que o DRS realoca dinamicamente as máquinas virtuais conforme a utilização de CPU e memória, o storage DRS ele vai movimentar os discos das máquinas virtuais para que eles sejam posicionados, né, para que eles sejam alocados, armazenados no dispositivo de armazenamento que oferecer a melhor condição de desempenho de acordo com o perfil daquela máquina virtual. E é aí que entra o Profile Driven Storage. Então, qual é a ideia? Através do Storage DRS, você passa a ter a possibilidade de criar clusters de armazenamento. Então, você vai criar clusters que são conjuntos de dispositivos de armazenamentos. E você vai criar regras para que a migração aconteça dentro desse cluster de um dispositivo para outro, garantindo que haja o balanceamento de carga desses dispositivos de armazenamento. Então, o VMware vai monitorar latência e ocupação de espaço em disco para avaliar se existe a necessidade de migrar o disco de alguma máquina virtual para um outro dispositivo de armazenamento. Então, isso é bem interessante. E o Profile Driven Storage por outro lado, ele vai permitir que você crie perfis de máquinas virtuais e perfis de dispositivos de armazenamento. Então aqui a gente percebe, por exemplo, que você tem máquinas críticas no Tier 1, ou seja, no dispositivo de armazenamento de melhor capacidade. Você vê que a cor aqui lembra ouro. Você tem dispositivos não tão críticos, né, máquinas virtuais não tão críticas armazenadas em dispositivos que estão aqui na Tier 2. Então a Tier 1 poderia ser, por exemplo, um disco SSD de estado sólido. O Tier 2 poderia ser um disco de fibra, Fibre Channel. E o Tier 3 seria o bronze aqui, você vê aqui lembra prata, e aqui bronze. Então o Tier 3 seria os discos SATA, ou SAIS, dependendo do caso, do quanto a empresa tenha disponível para investir. Então você pode combinar, né, esses níveis aqui, esses perfis de dispositivos de armazenamento, e na hora que você cria uma máquina virtual, você associa a essa máquina virtual um perfil. E aí o VMware vai ter condição de automaticamente identificar de acordo com o perfil daquela máquina. Se o perfil dela é ouro, ela vai ser armazenada aqui. Se o perfil dela é prata aqui, se o perfil é bronze aqui. Então com isso você consegue automatizar também o provisionamento do disco das máquinas virtuais com base em políticas pré-definidas, né? Regras que você estabelece indicando as máquinas que devem ter melhor desempenho em relação a outras. Então, isso é bem legal.